eu descobri que meu filho tinha vergonha de mim no dia em que ele me pediu para não aparecer na formatura dele. Não porque eu tivesse feito algo errado, não porque eu fosse uma mãe ausente, mas porque eu não tinha dinheiro suficiente para comprar uma roupa nova, para estar à altura das outras mães que estariam lá. E o que aconteceu depois disso mudou tudo entre nós de uma forma que ele jamais imaginou. Meu nome é Vera Lúcia, tenho 53 anos e durante muito tempo eu acreditei que ser mãe significava aceitar qualquer coisa, engolir qualquer desfeita, perdoar qualquer humilhação. Afinal, era meu filho, meu único filho. O menino que eu criei sozinha, com unhas e dentes, depois que o pai dele nos abandonou quando Tiago tinha apenas 5 anos de idade. Eu trabalhava como cozinheira num restaurante pequeno aqui no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Acordava às 5 da manhã todos os dias, de segunda a sábado. Pegava 2 ônibus lotados para chegar ao trabalho às 7 em ponto e voltava para casa só depois das 6 da tarde, com os pés inchados, as costas doendo, o cheiro de fritura impregnado no cabelo e na roupa, mas sempre com um sorriso para o meu filho, sempre com tempo para perguntar como tinha sido o dia dele na escola, para ajudar nas lições de casa, para ouvir suas histórias, suas reclamações, seus sonhos. Não tínhamos muito. Morávamos num apartamento alugado de 2 cômodos num prédio velho, com infiltração no teto do banheiro e portão enferrujado na entrada. Era simples, pequeno, mas eu fazia questão de manter tudo limpo e organizado. As paredes eu mesma tinha pintado de branco num domingo de sol com a ajuda da dona Marlene, minha vizinha. Os móveis eram velhos, herdados da minha mãe quando ela faleceu, mas estavam conservados. Eu passava pano todos os dias, lavava as cortinas uma vez por mês, mantinha as plantas da varanda sempre regadas. Fazia questão de que tudo estivesse sempre em ordem, de que as roupas do Tiago estivessem limpas e passadas, de que a geladeira nunca ficasse vazia, de que ele tivesse um lar de verdade, mesmo sem luxo. Eu nunca deixei faltar nada essencial. Comida sempre teve. Arroz, feijão, frango, salada, às vezes uma carne melhor quando estava em promoção. Material escolar sempre teve. Cadernos, lápis, canetas, livros, mochila nova, todo começo de ano. Carinho sempre teve. Abraços, beijos, palavras de incentivo, conversas longas na mesa da cozinha depois do jantar. Mas luxo, isso eu não podia dar. Não tinha dinheiro para viagens, para roupas de marca, para eletrônicos caros, para restaurantes chiques. O que eu ganhava era o suficiente para pagar o aluguel, as contas de água e luz, a comida, o transporte e mais nada. Sobrava pouco, muito pouco. E esse pouco eu guardava para emergências, para remédios, para imprevistos. Tiago sempre foi um menino inteligente. Desde pequeno ele se destacava na escola. Tirava notas boas, ganhava elogios dos professores, participava de todas as atividades, das feiras de ciências, dos jogos interclasse, das apresentações de teatro. Eu me orgulhava tanto dele, ia em todas as reuniões de pais e mestres, em todas as apresentações, em todos os eventos da escola, mesmo quando tinha que faltar no trabalho e perder o dia de pagamento, porque ver o rosto dele iluminado quando me via na plateia, ver o sorriso dele quando me mostrava uma nota 10, ver o orgulho dele quando os professores me elogiavam, isso não tinha preço. Via nele a chance de ter a vida que eu nunca tive. Eu tinha parado de estudar no primeiro ano do ensino médio, quando meu pai ficou doente e eu precisei trabalhar para ajudar em casa. Nunca voltei, casei cedo, engravidei logo e quando me separei já era tarde para pensar em estudar de novo. Mas o Tiago ia ser diferente. Ele ia estudar, ia se formar, ia ter uma profissão, ia ter oportunidades e eu fazia de tudo para que ele tivesse essa chance. Quando ele passou no vestibular para engenharia numa universidade particular com bolsa integral, eu chorei de alegria. Chorei tanto que a dona Marlene veio bater na minha porta, preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa ruim, mas era o contrário. Era a coisa mais boa que podia ter acontecido. Meu filho tinha conseguido, tinha passado, ia ter um futuro melhor, ia conseguir o que eu nunca consegui. Todo o esforço, todo o sacrifício, todas as madrugadas acordadas, todos os finais de semana trabalhando, tudo tinha valido a pena. E durante os primeiros anos da faculdade, tudo parecia bem. Tiago estudava com dedicação, tirava notas excelentes,
arrumou um estágio de meio período num escritório de contabilidade e eu continuava fazendo minhas horas extras sempre que podia para ajudar com as despesas dele. Ele precisava de dinheiro para o transporte, para o lanche, para as cópias de material, para os trabalhos em grupo, e eu dava, sempre dava. Mesmo que para isso eu tivesse que trabalhar no domingo, mesmo que para isso eu tivesse que economizar na minha própria comida, mesmo que para isso eu tivesse que andar em vez de pegar o ônibus, porque ele precisava, porque ele estava estudando, porque ele estava construindo o futuro dele. Mas alguma coisa começou a mudar no terceiro ano da faculdade. Tiago começou a conviver com colegas de classe mais ricos, meninos e meninas que moravam em bairros nobres, em apartamentos com portaria, piscina e academia, que tinham carro próprio, às vezes mais de um na família, que viajavam nas férias para a praia, para o exterior, para lugares que eu só conhecia pela televisão, que vestiam roupas de marca, que tinham celulares de última geração, que frequentavam restaurantes caros, que tinham uma vida completamente diferente da nossa. E aos poucos, ele começou a se envergonhar da nossa realidade. Naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos nós iríamos pagar por causa daquele momento de humilhação. Não imaginava que uma única conversa ia mudar para sempre a forma como eu me via, como eu via meu filho e como eu ia escolher viver dali em diante. No começo, eram coisas pequenas, coisas que eu percebia, mas que tentava ignorar porque doía demais aceitar. Tiago parou de me convidar para conhecer os amigos. Quando eu sugeria visitar a faculdade dele, levar um lanche, conhecer o lugar onde ele passava tanto tempo, ele inventava desculpas. Dizia que estava ocupado, que tinha prova na semana seguinte, que não era um bom dia, que a faculdade era longe, que eu ia me cansar à toa. Quando os colegas ligavam para ele e eu atendia o telefone, ele ficava impaciente, pegava o telefone da minha mão com pressa, ia para o quarto, fechava a porta. Quando perguntavam sobre a família, eu descobri depois, ele falava pouco, desviava o assunto, mudava de tema rapidamente. Eu percebia, claro que percebia, mas fingia que não, achava que era só uma fase, que ele estava crescendo, ficando independente, querendo ter privacidade, que era normal, que todo jovem passa por isso, que eu estava sendo sensível demais, exagerada, carente. Mas a fisgada no peito que eu sentia cada vez que ele evitava falar de mim, cada vez que ele mudava de assunto quando eu ligava, e ele estava com os amigos, cada vez que ele saía de casa, e eu perguntava para onde ia, e ele respondia com um só sair, seco e irritado. Aquilo não era normal, aquilo doía. Doía de um jeito silencioso, de um jeito que eu não sabia explicar para ninguém, nem para mim mesma. Porque como explicar que o filho da gente está se afastando? Como explicar que tem algo errado? Mas não dá para colocar o dedo exatamente onde? Como explicar que a gente sente que está sendo deixada de lado? Mas não tem prova concreta, não tem uma briga, não tem um evento específico para apontar. Era um afastamento lento, gradual, silencioso, como uma maré que vai subindo devagar, molhando os pés, os tornozelos, as pernas, e quando a gente percebe, já está com água pelo pescoço. Até que um dia, numa tarde de domingo abafada de novembro, eu estava na cozinha preparando o almoço. Fazia um calor insuportável, daqueles calores paulistanos de fim de primavera, com o céu carregado, mas sem chuva, com o ar parado, abafado, grudento. Eu estava suando de avental, mexendo a panela de feijão, quando Tiago chegou da casa de um amigo. Ele entrou, jogou a mochila no sofá com força, foi direto para o quarto sem me cumprimentar, bateu a porta. Achei estranho, esperei uns minutos. Terminei de temperar o arroz, desliguei o fogão e fui até a porta do quarto dele. Bati de leve. Tiago, tudo bem? Silêncio. Tiago, tudo, mãe. Só estou cansado. Quer que eu leve um copo de água? Um suco? Não precisa. A voz dele estava estranha, abafada, como se ele estivesse com raiva, ou triste, ou as duas coisas. Fiquei ali parada do outro lado da porta com a mão na maçaneta, sentindo que havia algo errado, mas sem saber o que fazer. Sem saber se devia insistir ou se devia respeitar o espaço dele. Voltei para a cozinha, coloquei a comida nos pratos, arrumei a mesa, mas o incômodo não passava. Aquela sensação ruim no estômago, aquele aperto no peito, aquela certeza de que algo estava fora do lugar. Meia hora depois, ele saiu do quarto, foi até a cozinha, pegou um copo de água gelada da geladeira, bebeu devagar e ficou ali parado, encostado na pia,
me olhando de um jeito diferente, um jeito que eu não conseguia decifrar. Sério, distante, como se estivesse avaliando alguma coisa, como se estivesse tomando uma decisão. Mãe, preciso falar uma coisa com você. O coração disparou. Aquele tom de voz, aquela expressão. Já dava para saber que não era nada bom. Pode falar, filho. Ele respirou fundo. Olhou para o chão, para o teto, para a janela, para qualquer lugar menos para mim. É sobre a formatura. Senti um alívio momentâneo. Formatura. Ele ia falar sobre a formatura, que ia ser dali a 3 semanas. Que eu estava tão ansiosa, que eu já tinha até separado um dinheiro, guardado aos poucos, centavo por centavo, para comprar uma roupa bonita, um vestido, um sapato decente, porque eu ia estar lá. Ia ver meu filho receber o diploma, ia ver ele subir no palco, ia tirar foto, ia guardar aquele momento para sempre. Ah, sim, estou tão ansiosa, Tiago, tão feliz. Já separei um dinheiro para comprar uma roupa bonita. Vai ser um dia tão especial, não vai? Ele desviou o olhar de novo. Então, sobre isso, eu estava pensando, senti um aperto no peito. Daqueles apertos que a gente sente quando sabe que vai ouvir algo que não quer ouvir, quando o corpo já sabe, antes da mente, que vem dor. Pensando o quê? Ele olhou para mim. Finalmente, mas o olhar dele estava diferente, distante, frio, como se estivesse olhando para uma estranha, para alguém que ele não conhecia direito, ou que conhecia bem demais e estava cansado de conhecer. Eu não sei se é uma boa ideia você ir. O silêncio que se instalou na cozinha foi ensurdecedor, mais ensurdecedor que o barulho dos carros na rua, mais ensurdecedor que o som da televisão da vizinha, mais ensurdecedor que tudo. Olhei para o meu filho sem conseguir acreditar no que estava ouvindo, sem conseguir processar, porque aquelas palavras não faziam sentido, não podiam fazer sentido. Como assim, Tiago? Ele mexeu no copo vazio, girou entre as mãos, olhou para a água que tinha sobrado no fundo. É que, mãe, você não vai conhecer ninguém lá, vai ficar deslocada, vai se sentir mal, e eu vou estar ocupado o tempo todo com as fotos, com os amigos, com os professores, com a cerimônia. Acho melhor você não ir. Seria mais confortável para você ficar em casa. Eu gravo tudo, tiro bastante foto, e a gente vê aqui depois, com calma. Cada palavra era uma facada, lenta, profunda, certeira. Mas eu sou sua mãe, Tiago. Eu sempre sonhei em ver você se formar, desde que você era pequeno, desde a primeira vez que você trouxe uma nota 10 da escola e disse que ia estudar muito, que ia fazer faculdade, que ia ser engenheiro. Eu sempre imaginei esse dia. Sempre. Ele suspirou, um suspiro impaciente, irritado, como se eu estivesse sendo difícil, como se eu estivesse criando problema onde não havia. Eu sei, mãe, mas é que, olha, não é nada pessoal. É só que vai ser muita gente, muitos pais, muitas famílias. E eles são diferentes. Eles têm um nível de conversa diferente. Eles falam de coisas que você não conhece, de lugares que você nunca foi, de assuntos que não fazem parte da sua realidade. Você ia se sentir desconfortável, ia ficar perdida, ia ficar sozinha. Eu não quero que você passe por isso. Foi naquele momento que eu entendi, de verdade, profundamente. Não era por mim que ele estava preocupado, não era pelo meu conforto, não era para me poupar de um suposto constrangimento, era por ele. Ele tinha vergonha de mim, vergonha da mãe que acordava às 5 da manhã para trabalhar numa cozinha de restaurante, vergonha da mulher que usava roupas simples, compradas em brechó ou em promoção, vergonha da mãe que não sabia falar inglês, que nunca tinha saído do país, que nunca tinha comido num restaurante japonês, que não dirigia carro importado, que morava num apartamento pequeno num bairro da periferia. Ele tinha vergonha de mim e estava ali, na minha frente, tentando me convencer de que era pelo meu bem, tentando disfarçar a rejeição dele como cuidado, como proteção, como se ele estivesse me fazendo um favor. Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, quentes, insistentes, mas não deixei cair. Não ia chorar na frente dele. Não ia dar a ele a satisfação de ver o quanto aquilo estava me destruindo por dentro. Entendo. Foi tudo o que consegui dizer. A voz saiu baixa, rouca, quase inaudível. Mas ele ouviu e pareceu aliviado. Pareceu que tinha tirado um peso das costas. Como se aquela conversa difícil tivesse finalmente acabado e ele pudesse seguir em frente sem culpa. Sabia que você ia entender. Mãe, você sempre entende. Sempre foi assim. Você sempre foi compreensiva
Sempre colocou as minhas necessidades na frente das suas. Por isso eu te amo tanto. E saiu da cozinha, assim, como se não tivesse acabado de cravar uma faca no meu peito, como se não tivesse acabado de dizer que eu não era boa o suficiente para estar ao lado dele no dia mais importante da vida dele, como se fosse algo simples, algo normal, algo que não merecia mais discussão. Fiquei ali, parada, segurando a colher de pau que eu ainda tinha na mão, olhando para a panela de feijão no fogão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu filho não queria que eu fosse à formatura dele. Meu filho, que eu criei sozinha, que eu vesti, que eu alimentei, que eu incentivei a estudar, que eu amei incondicionalmente desde o primeiro segundo em que segurei ele nos braços, logo depois que nasceu, tinha vergonha de mim. Você já passou por algo assim? Já sentiu que alguém que você ama mais que tudo, mais que a própria vida, tem vergonha de você? Conta nos comentários. Fiquei o resto do domingo em silêncio. Não almocei, não jantei. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repassando cada palavra daquela conversa, cada expressão no rosto dele, cada pausa, cada desvio de olhar, e percebi que não era a primeira vez. Havia outros sinais, sinais que eu tinha ignorado, sinais que eu tinha enterrado fundo porque doía demais olhar para eles, como naquele dia, uns 3 meses atrás, quando eu fui buscá-lo na porta da faculdade porque estava chovendo muito e ele não tinha levado guarda-chuva. Cheguei lá, ele estava conversando com um grupo de amigos. Acenou para mim de longe, com pressa, quase desesperado, e veio correndo. Não me apresentou para ninguém, nem olhou para trás. Entrou no ônibus comigo e ficou calado o caminho inteiro, com o rosto virado para a janela, como se estivesse com raiva. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o quarto e só saiu na hora do jantar. Ou como naquele outro dia, quando eu estava passando perto da faculdade dele por acaso, voltando de uma consulta médica no posto de saúde, e pensei em dar uma passadinha rápida para dar um beijo nele, para matar a saudade. Liguei para avisar. Ele atendeu com a voz estranha, tensa, e disse que estava em aula, que não podia falar, que me ligava depois. Nunca ligou. Ou como naquele dia em que ele me pediu para não atender o telefone dele quando ele não estivesse em casa. Disse que era porque os amigos ligavam em horários inconvenientes e que eu sempre atendia, e que isso atrapalhava. Mas eu percebi pela forma como ele falou, pela pressa, pelo tom impaciente. Ele não queria que os amigos soubessem como eu falava, como eu me expressava, como minha voz soava simples, sem estudo, sem sofisticação, ou como naquele dia em que ele começou a me pedir para não fazer marmita para ele levar para a faculdade. Disse que preferia comer no bandejão, que era mais prático, que ele ia com os amigos e ficava mais fácil. Mas eu sabia que ele tinha vergonha da marmita simples, de plástico barato, com arroz, feijão e um pedaço de frango. Vergonha de abrir na frente dos amigos que compravam comida japonesa, salada gourmet, sanduíche natural de padaria cara. Eram tantos sinais, tantos, e eu tinha ignorado todos, porque era mais fácil acreditar que ele estava crescendo, ficando independente, do que aceitar a verdade de que meu filho estava se afastando de mim não por amor, mas por vergonha, não porque ele não precisava mais de mim, mas porque ele não queria mais que os outros soubessem que eu existia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, repassando cada palavra, cada momento, cada memória, e percebi também que eu tinha sido cúmplice. Tinha aceitado, tinha fingido que estava tudo bem, tinha engolido cada desfeita em silêncio porque tinha medo de perder meu filho, medo de afastá-lo, medo de que, se eu reclamasse, se eu cobrasse, se eu questionasse, ele fosse embora de vez. E eu não suportava a ideia de ficar sozinha, de perder a única pessoa que eu tinha no mundo. Mas agora ali, naquela noite, olhando para a escuridão do quarto, ouvindo o barulho dos carros na rua, o latido distante de um cachorro, o som da televisão da vizinha, eu percebi algo. Percebi que eu já estava sozinha, que meu filho já tinha ido embora. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele ainda morava comigo, ainda comia a minha comida, ainda usava a minha casa, mas ele não me via mais, não me respeitava mais, não me valorizava mais. Eu era invisível. Ou pior, eu era um problema, um constrangimento, um incômodo, e pela primeira vez na vida senti raiva, uma raiva fria, lenta, profunda. Não era uma raiva explosiva, não era uma raiva que me fazia querer gritar, chorar, bater portas.
Era uma raiva consciente, uma raiva que me fazia pensar, refletir, questionar. Nos dias seguintes, continuei trabalhando. Acordava às 5, pegava os 2 ônibus, trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, fazia comida, mantinha a casa limpa, lavava roupa, passava, tudo igual. Mas por dentro algo tinha mudado. Eu olhava para o Tiago e via um estranho, um homem que eu não reconhecia, um homem que eu não sabia mais se eu gostava, um homem que eu não tinha criado, porque eu não criei um filho para ter vergonha da mãe, eu criei um filho para ser grato, para ser humilde, para valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Eu criei um filho para entender que caráter vale mais que dinheiro, que amor vale mais que aparência, que dignidade vale mais que status. Mas de alguma forma eu tinha falhado. E agora estava pagando o preço. 2 semanas antes da formatura, numa tarde de terça-feira, eu estava voltando do trabalho quando encontrei a dona Marlene no portão do prédio. Ela era uma senhora de quase 70 anos, viúva, que morava sozinha no apartamento ao lado do nosso, desde que eu me mudei para ali. Havia quase 20 anos. Ela sempre foi muito simpática comigo. Sempre parava para conversar. Sempre perguntava do Tiago. Sempre me oferecia um cafezinho quando me via chegar cansada. Era como uma mãe para mim. Ou uma avó. Uma presença constante, acolhedora, carinhosa. Vera, como vai, minha filha? E o Tiago, ansioso para a formatura? Vai sim, dona Marlene. Muito ansioso. Você deve estar tão orgulhosa. Seu filho se formando em engenharia. Que coisa linda! Vai ser emocionante ver ele receber o diploma, não vai? Senti um nó na garganta. Desviei o olhar. Na verdade, eu não vou, dona Marlene. Ela parou. Me olhou com uma expressão de surpresa genuína. Como assim não vai? Por quê? Você está doente? Vai ter que trabalhar? Não, é que ele achou melhor eu não ir. Disse que eu vou me sentir deslocada, que os pais dos amigos dele são diferentes, que eu não vou conhecer ninguém, que vai ser desconfortável para mim. Dona Marlene ficou em silêncio por alguns segundos. E então, lentamente, a expressão dela mudou, de surpresa para indignação. Uma indignação profunda, visceral. Deslocada? Você que criou esse menino sozinha, que trabalhou feito uma condenada durante anos para dar estudo para ele, que nunca faltou com nada, que abriu mão de tudo, da própria vida, dos próprios sonhos, para que ele tivesse oportunidades? É que ele tem vergonha de mim, dona Marlene. Vergonha da mãe pobre, vergonha da mãe sem estudo, vergonha da mãe que trabalha em cozinha de restaurante, vergonha da mãe que não tem carro, que mora em apartamento alugado, que usa roupa de brechó. E você vai aceitar isso? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei olhando para ela sem saber o que responder, porque até então eu nem tinha pensado na possibilidade de não aceitar. Para mim era algo dado, algo inevitável, algo que eu simplesmente tinha que engolir e seguir em frente. O que eu posso fazer, dona Marlene? Ele é meu filho, eu amo ele. E se ele não me quer lá, se ele acha que eu vou atrapalhar, que eu vou causar constrangimento, o que eu posso fazer além de respeitar a vontade dele? Dona Marlene colocou a mão no meu ombro, me olhou nos olhos com aquela firmeza que só pessoas mais velhas, pessoas que já viveram muito, que já passaram por muita coisa, conseguem ter. Pode não aceitar, Vera. Pode mostrar para esse menino que respeito não é opcional, que dignidade não se negocia, que ser mãe não é ser capacho, não é aceitar qualquer coisa, não é engolir humilhação em nome do amor, porque isso não é amor, Vera. Amor é respeito, amor é gratidão, amor é reconhecimento. E o que esse menino está fazendo com você não é amor. É egoísmo, é ingratidão, é crueldade. As palavras dela ecoaram na minha cabeça o resto do dia, e da noite, e do dia seguinte. Não conseguia parar de pensar. Pode não aceitar, pode não aceitar, pode não aceitar. Mas como? Como não aceitar? Como impor limites ao próprio filho? Como dizer não? Como colocar a minha dignidade acima do amor que eu sentia por ele? Fiquei pensando naquelas palavras durante dias e comecei a perceber que dona Marlene tinha razão, tinha toda a razão. Eu tinha passado a vida inteira aceitando menos do que merecia, aceitando o abandono do pai do Tiago, sem brigar por pensão alimentícia, porque ele disse que não tinha dinheiro e eu acreditei. E deixei para lá, aceitando salários baixos no restaurante porque tinha medo de pedir aumento, tinha medo de perder o emprego, tinha medo de ficar sem nada, aceitando desrespeito de clientes que reclamavam da comida, que falavam comigo de forma grosseira,
que me tratavam como se eu fosse inferior, aceitando desrespeito de chefes que me faziam trabalhar horas extras sem pagar, que me davam os piores turnos, que nunca me valorizavam, aceitando desrespeito de conhecidos que olhavam para mim com pena, com superioridade, como se eu fosse coitada. E agora estava aceitando a vergonha do meu próprio filho, do filho que eu criei, do filho que eu amei, do filho por quem eu sacrifiquei tudo. 3 dias antes da formatura, numa sexta-feira à noite, Tiago chegou em casa empolgado. Tinha conseguido um estágio muito bom numa empresa grande de engenharia, com salário excelente, bem acima da média. Ele entrou pela porta falando sem parar, animado, com o rosto iluminado, com aquele sorriso largo que eu não via há tempos. Contou tudo com entusiasmo. Falou dos benefícios, do vale-refeição, do vale-transporte, do plano de saúde, das oportunidades de crescimento, do futuro promissor. E no final veio até mim, me abraçou e disse: "Mãe, vou poder te ajudar agora. Vou conseguir contribuir com as contas da casa. Vou conseguir alugar um apartamento melhor para a gente. Quem sabe até comprar um carro daqui a uns anos. A vida vai melhorar, mãe. Vai ver." Olhei para ele, para aquele rosto jovem, bonito, cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de futuro, e senti uma tristeza profunda, porque ele ainda não entendia, ainda não tinha aprendido. "Tiago, você não tem vergonha de morar comigo?" Ele parou. O sorriso sumiu. Ficou desconcertado, sem saber o que dizer. "Do que você está falando, mãe? Você tem vergonha de que eu vá na sua formatura? Você tem vergonha de me apresentar para os seus amigos? Você tem vergonha da minha profissão, da minha roupa, do jeito que eu falo, do lugar onde eu moro, mas você não tem vergonha de morar comigo? De comer a minha comida? De usar o meu apartamento? De aceitar o meu dinheiro?" Ele ficou pálido. "Mãe, não é assim. Então como é? Me explica. Me explica como você consegue ter vergonha de mim em público, mas não em privado. Me explica como você consegue me rejeitar quando tem gente olhando, mas me aceitar quando está sozinho comigo. Me explica essa lógica." Ele ficou sem palavras. Abriu a boca para falar, fechou, respirou fundo, passou a mão no cabelo, tentou encontrar uma resposta, mas não encontrou. "É diferente, mãe. É só que você não entende como é. Meus amigos, as famílias deles, eles são diferentes. Eles têm um padrão de vida diferente. Eles têm dinheiro. É isso que você quer dizer. Eles têm dinheiro e eu não tenho. E você tem vergonha disso. Você tem vergonha de que eu seja pobre, de que eu trabalhe num emprego simples, de que eu não tenha as coisas que eles têm. Não é só isso, mãe. É exatamente isso, Tiago. Você tem vergonha de mim porque eu sou pobre, porque eu não posso te dar um carro, uma roupa de marca, uma viagem para a Europa. Você tem vergonha da vida que eu pude te dar, da vida que eu construí com as minhas próprias mãos, com o meu próprio suor, com o meu próprio esforço. E sabe o que eu aprendi com isso? Que eu falhei como mãe, não por não ter dinheiro, mas por não ter te ensinado que caráter vale mais que conta bancária, que dignidade vale mais que aparência, que amor vale mais que status, que respeito é inegociável. Saí da sala e fui para o meu quarto. Tranquei a porta. Ouvi ele batendo, me chamando, pedindo para conversarmos, dizendo que eu estava exagerando, que não era nada disso. Mas eu não abri, não ia abrir, porque não tinha mais nada a dizer, porque tudo já tinha sido dito, porque agora era a hora de agir, não de falar. Naquela noite tomei uma decisão que mudaria tudo, uma decisão que assustava, que doía, mas que era necessária, porque eu não podia mais continuar aceitando, não podia mais continuar fingindo que estava tudo bem, não podia mais continuar me anulando, me apagando, me tornando invisível para não incomodar, para não constranger, para não atrapalhar a vida do meu filho. No sábado de manhã, quando o Tiago acordou, fiz café da manhã para mim, só para mim. Sentei na mesa e comi sozinha. Ele apareceu na cozinha, ainda de pijama, com cara de sono, e olhou para a mesa. Só tinha um prato, uma xícara, um pão. "Mãe, cadê meu café?" "Está na cafeteira. O pão está no armário. A manteiga está na geladeira." Ele me olhou sem entender. "Você não fez para mim?" "Não. Você é um homem adulto, Tiago. Pode fazer seu próprio café. Mas você sempre faz." "Sempre fazia. Não faço mais." Ele ficou ali parado, sem saber como reagir. Depois de alguns segundos, pegou o pão, pegou a manteiga, serviu o café e saiu da cozinha sem dizer nada. No domingo, dia da formatura, Tiago saiu cedo de casa. Muito cedo. Estava bonito, de terno alugado, azul marinho, camisa branca impecável, gravata listrada, cabelo arrumado com gel,
cheirando a perfume caro que ele tinha comprado com o primeiro salário do estágio. Estava animado, nervoso, empolgado. Me deu um beijo rápido no rosto. Disse que voltaria tarde, que ia ter uma festa depois da cerimônia, e foi embora sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sentada no sofá da sala, olhando para a porta fechada, ouvindo o som dos passos dele descendo as escadas, ouvindo o portão do prédio batendo. Fiquei olhando para a roupa que eu tinha separado pendurada na porta do guarda-roupa do meu quarto. Um vestido azul marinho simples, mas bonito, que eu tinha comprado numa promoção havia alguns meses. Sapatos de salto baixo, pretos, confortáveis, que eu tinha há anos, mas que estavam bem conservados, porque eu só usava em ocasiões especiais. Uma bolsa pequena, preta também, que eu tinha ganhado de presente de uma colega de trabalho há muito tempo atrás. Pensei em tudo que eu tinha sacrificado para chegar até ali. Nas madrugadas acordadas, quando ele era bebê e chorava a noite inteira com cólica, e eu ficava andando pela casa com ele no colo, cantando baixinho, embalando, até ele dormir. Nas noites que eu passei estudando com ele para as provas, ajudando com as lições de casa, explicando matemática, português, ciências, história, mesmo quando eu mesma não entendia direito, mesmo quando eu estava morta de cansaço. Nos finais de semana que eu trabalhei em eventos, em festas, em casamentos, fazendo salgadinhos, doces, bolos, para conseguir dinheiro extra para pagar o material escolar dele, o uniforme, os passeios da escola. Nos aniversários que ele teve, festas simples em casa, com bolo que eu mesma fazia, com salgadinhos que eu mesma fritava, com decoração que eu mesma montava com papel crepom e balões, porque era o que eu podia dar. Nos natais que ele ganhou presentes simples, um carrinho, uma bola, um livro, porque era o que eu conseguia comprar. Nas vezes que eu deixei de comprar roupa para mim, deixei de ir ao dentista, deixei de tomar remédio quando estava doente, para economizar e garantir que ele tivesse o que precisava. E ele não me queria lá, não me queria ao lado dele no momento mais importante da vida dele, no momento que era resultado de tudo isso, de todo esse sacrifício, de todo esse amor, de toda essa dedicação, porque eu não tinha dinheiro suficiente, porque eu não era boa o suficiente, porque eu envergonhava ele. Senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas dessa vez deixei cair, chorei muito, chorei por tudo que eu tinha feito, por tudo que eu tinha dado, por tudo que eu tinha aberto mão. Chorei pela ingratidão, pela rejeição, pela humilhação. Chorei pela dor de perceber que o filho que eu amei mais que tudo não me amava da mesma forma, não me valorizava, não me respeitava. Mas então, no meio das lágrimas, algo mudou dentro de mim, uma clareza, uma decisão, uma força, porque eu percebi que tinha uma escolha. Podia ficar em casa, chorando, aceitando, engolindo mais uma humilhação, ou podia fazer diferente. Podia mostrar para o meu filho que eu sabia do meu valor, que eu merecia respeito, que eu não ia mais aceitar ser tratada como invisível. Levantei do sofá, lavei o rosto, vesti o vestido, calcei os sapatos, peguei a bolsa, passei um batom vermelho que eu tinha ganhado de presente e nunca tinha usado porque achava muito chamativo, muito ousado para mim. Mas hoje eu ia usar, porque hoje eu ia aparecer, ia ser vista, ia ser lembrada. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Peguei o ônibus até o centro da cidade, onde ficava a universidade dele. O trânsito estava pesado, como sempre, aos domingos à tarde. Demorei quase 1h30 para chegar. O evento começava às 7 da noite. Eram 5h30 quando desci do ônibus na frente da universidade. O prédio era grande, imponente, moderno, com vidros espelhados, jardins bem cuidados, portaria elegante. Nunca tinha entrado ali. Tiago nunca me convidou. Nunca me levou para conhecer. E agora eu entendia por quê. Porque era um lugar bonito, um lugar caro, um lugar onde gente como eu não costumava frequentar. Fiquei do outro lado da rua observando. Vi os carros começando a chegar. Carros grandes, brilhantes, importados, com placas de bairros nobres. Vi as famílias descendo, pais e mães bem vestidos, com roupas caras, claramente feitas sob medida, com joias discretas mais valiosas, com perfumes que eu podia sentir dali de longe, com aquela postura de quem está acostumado com ambientes sofisticados. Vi os formandos chegando, uns de carro próprio, outros trazidos pelos pais, todos bonitos, arrumados, sorridentes, animados,
Ansiosos, vi eles posando para fotos na escadaria da entrada, abraçados aos pais, às mães, aos irmãos, aos avós. Vi os rostos orgulhosos das famílias, os sorrisos largos, os abraços apertados, as lágrimas de emoção. E então vi meu filho. Ele estava na escadaria da entrada, conversando com um grupo de 5 amigos, 3 rapazes e 2 moças. Estava sorrindo, animado, gesticulando, contando alguma história que fazia os outros rirem. Ao lado dele, muito próxima, estava uma moça loira, alta, de vestido vermelho elegante, salto alto, maquiagem impecável, cabelo preso num coque sofisticado. Ela ria das piadas dele, tocava o braço dele de vez em quando, olhava para ele com admiração. E ele olhava de volta. Olhava de um jeito que eu conhecia, de um jeito apaixonado, de um jeito que mostrava que ela era importante para ele. Era a namorada que eu não conhecia, que ele nunca tinha me apresentado, que ele nunca tinha mencionado, que provavelmente também era parte do mundo dele que ele mantinha longe de mim. Vi ele apresentá-la para os pais dos amigos, vi os cumprimentos, os sorrisos, as conversas educadas. Vi a forma como ele a segurava pela cintura, como ele a olhava com orgulho, como ele a incluía em tudo. E percebi que ele não tinha vergonha dela. Ela podia estar ali, ela podia ser vista, ela podia fazer parte daquele momento. Mas eu não. Fiquei ali parada por alguns minutos, escondida atrás de uma árvore, vendo meu filho viver um momento que deveria ser nosso. Um momento que eu tinha ajudado a construir desde o primeiro dia de aula dele, desde a primeira lição de casa, desde a primeira nota boa, desde a primeira aprovação. Eu tinha construído aquele momento. Tinha pavimentado o caminho para que ele chegasse até ali. E agora estava sendo excluída, estava sendo apagada, estava sendo tratada como se não existisse. As lágrimas desceram, silenciosas, quentes, amargas, lágrimas de dor, de raiva, de tristeza, de revolta, de humilhação. Mas então, de repente, algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar a uma raiva fria, uma clareza absoluta, uma determinação inabalável, porque eu percebi que estava ali chorando, me escondendo, me diminuindo, como se eu fosse o problema, como se eu fosse aquela que deveria ter vergonha. Mas não, o problema não era eu, era ele, era a ingratidão dele, era o desrespeito dele, era a vergonha que ele sentia de mim, quando na verdade ele deveria sentir orgulho. E eu não ia mais aceitar aquilo. Não ia mais me esconder, não ia mais sentir vergonha de quem eu era, porque eu não tinha nada de que me envergonhar. Eu era uma mulher trabalhadora, uma mulher honesta, uma mulher que criou um filho sozinha com dignidade, uma mulher que nunca pediu favor para ninguém, uma mulher que sempre deu o melhor de si. E se meu filho não conseguia ver valor nisso, o problema era dele, não meu. Sequei as lágrimas, respirei fundo. Atravessei a rua, subi as escadas da universidade uma por uma, devagar, mas com firmeza, e fui direto até onde Tiago estava. Ele me viu e empalideceu instantaneamente. Os olhos dele se arregalaram em choque puro. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu. Ele ficou completamente paralisado, como se tivesse visto um fantasma. Os amigos dele perceberam a mudança, olharam para ele, depois olharam para mim, curiosos, tentando entender o que estava acontecendo. Mãe! O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu baixa, trêmula, assustada. Vim ver meu filho se formar. Respondi com a voz firme, clara, alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Os amigos dele olharam para mim com atenção. A namorada dele olhou para mim com curiosidade. Outros formandos e famílias que estavam por perto começaram a prestar atenção na cena. E eu olhei para todos eles de volta, segurando o olhar, sem baixar os olhos, sem me intimidar, sem me diminuir. Meu nome é Vera Lúcia, continuei, olhando diretamente para os amigos dele. Sou mãe do Tiago. Trabalho como cozinheira há 28 anos num restaurante aqui em São Paulo. Criei meu filho sozinha desde que ele tinha 5 anos de idade, quando o pai dele nos abandonou. Paguei todas as contas dele, todas as roupas, todos os materiais escolares, todos os lanches, todos os transportes. Fiz horas extras durante anos. Trabalhei em finais de semana. Abri mão dos meus próprios sonhos para garantir que ele nunca passasse necessidade, para garantir que ele pudesse estudar, para garantir que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. E vim aqui hoje porque tenho todo o direito de estar aqui.
porque eu ajudei a construir esse momento. Porque sem mim, ele não estaria aqui recebendo esse diploma, porque eu sou a mãe dele. E ninguém, nem mesmo ele, vai me tirar o direito de estar presente no dia mais importante da vida do meu filho. O silêncio foi absoluto, total, ensurdecedor. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Todos ficaram olhando para mim, depois para o Tiago, esperando, processando, tentando entender. Tiago estava vermelho, vermelho de vergonha. Mas dessa vez, percebi, não era vergonha de mim. Era vergonha dele mesmo. Vergonha de ter tentado me excluir. Vergonha de ter me desrespeitado. Vergonha de ter sido descoberto na frente de todo mundo. Mãe, eu não precisa dizer nada, Tiago. Eu só vim porque não quero que você passe o resto da vida achando que está tudo bem tratar sua mãe como se ela fosse invisível. Como se ela não merecesse respeito. Como se ela fosse motivo de vergonha. Como se ela não tivesse valor. Eu vim para que você saiba e para que todos aqui saibam que eu sei do meu valor. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu sacrifiquei. Eu sei o que eu sou. E de hoje em diante, só vou aceitar ser tratada com a dignidade que mereço. Não vou mais aceitar migalhas de atenção. Não vou mais aceitar desrespeito disfarçado de proteção. Não vou mais aceitar ser apagada, escondida, excluída da sua vida. Ou você me respeita, ou você não me tem. Simples assim. Virei as costas e comecei a descer as escadas. Lentamente, com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com dignidade. Tiago veio correndo atrás. Desceu as escadas 2 degraus de cada vez, tropeçando desesperado. Mãe, espera! Por favor! Parei. Me virei. Olhei para ele. O quê? Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Por favor, não vá embora assim. Você sente muito porque eu apareci. Porque eu causei uma cena. Porque seus amigos viram. Porque você ficou constrangido na frente deles. Você não sente muito porque me magoou. Não sente muito porque me desrespeitou. Não sente muito porque tentou me excluir do momento mais importante da sua vida. Você sente muito porque ficou com vergonha. E sabe de uma coisa, Tiago? Eu também estou com vergonha. Vergonha de ter criado um filho que acha que dinheiro vale mais que caráter, que aparência vale mais que amor, que status vale mais que respeito, que aceita tudo que a mãe faz por ele, mas tem vergonha dela em público. Não é assim, mãe. Você está entendendo errado. Estou entendendo perfeitamente. E não vou mais aceitar. A partir de hoje, você vai ter que aprender a me valorizar. Porque eu não vou mais estar disponível sempre que você precisar. Eu não vou mais fazer tudo por você. Eu não vou mais aceitar ser tratada como segunda opção, como um constrangimento, como alguém que você tolera em privado, mas rejeita em público. Se você quiser ter uma relação comigo, vai ter que construir isso. Com respeito, com consideração, com presença, com dignidade, não com obrigação, não com vergonha, mas com escolha. E fui embora. Desci o resto das escadas. Atravessei o jardim da universidade, saí pelo portão e não olhei para trás, mesmo ouvindo ele me chamar, mesmo ouvindo a voz dele quebrada, desesperada, mesmo sentindo o coração se partindo em pedaços dentro do peito, porque eu sabia que se eu olhasse, se eu voltasse, se eu cedesse, nada ia mudar. Ele ia continuar me desrespeitando e eu ia continuar aceitando. Voltei para casa no ônibus. O percurso foi longo, quase 2 horas com o trânsito. Sentei num banco perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. As ruas iluminadas, as pessoas andando nas calçadas, os bares cheios, a vida acontecendo do lado de fora enquanto a minha vida estava se transformando completamente do lado de dentro. Quando cheguei em casa, tirei o vestido, tirei os sapatos, vesti uma roupa confortável, uma calça de moletom velha e uma camiseta larga. Fui parar na cozinha, fiz um chá de camomila. Sentei na mesa e pela primeira vez em muito tempo respirei fundo. Respirei aliviada, porque eu tinha feito, tinha colocado o limite, tinha dito não, tinha escolhido a minha dignidade. Tiago chegou em casa quase meia-noite. Entrou devagar, em silêncio, como se estivesse com medo de fazer barulho. Eu estava na sala, lendo um livro que a dona Marlene tinha me emprestado. Um romance sobre uma mulher que recomeça a vida depois de um divórcio. Ele apareceu na porta da sala, ainda de terno, mas com a gravata solta, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos. Mãe, Tiago, eu preciso conversar com você. Agora você quer conversar? Depois que a vergonha passou? Depois que todo mundo viu? Depois que você percebeu que não dá para me esconder para sempre? Ele se sentou no sofá ao meu lado. Ficou em silêncio por alguns segundos. Respirou fundo.
olhou para as próprias mãos e quando falou, a voz dele estava diferente, mais baixa, mais fraca, mais sincera. Eu estraguei tudo, não foi? Não foi hoje que você estragou, Tiago. Foi quando começou a ter vergonha de mim, quando começou a me esconder, quando começou a me tratar como se eu fosse um problema, quando começou a achar que eu não era boa o suficiente para estar ao seu lado. Hoje foi só o dia em que eu decidi não aceitar mais. Eu nunca quis que você se sentisse assim, mãe. Mas eu me senti, e você sabia e escolheu ignorar, porque o que importava não era como eu me sentia, era como você se sentia. Era a imagem que você queria passar, era a aprovação dos seus amigos, era o medo de ser julgado. E sabe o que é mais triste, Tiago? É que eu sempre te ensinei que o mais importante era ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que valoriza os outros pelo que eles são, não pelo que eles têm. Mas de alguma forma, você não aprendeu isso, ou aprendeu e escolheu ignorar quando ficou conveniente. Tiago começou a chorar. Não era um choro dramático, não era um choro alto, desesperado. Era um choro baixo, contido, envergonhado. Um choro de quem estava percebendo pela primeira vez a dimensão do que tinha feito, a dor que tinha causado, o erro que tinha cometido. Mãe, me desculpa, por favor, eu não sei o que deu em mim. Eu fui um idiota, um filho horrível. Eu tenho vergonha de mim mesmo, do que eu fiz, do que eu disse, da forma como eu tratei você. Tiago, eu te perdoo, porque você é meu filho e eu sempre vou te amar. Eu não sei amar de outra forma, mas perdoar não significa esquecer, não significa aceitar, não significa voltar a ser como era antes, não significa fingir que não aconteceu. A partir de agora, as coisas vão ser diferentes entre nós, muito diferentes. Como assim? Eu não vou mais fazer tudo por você. Não vou mais lavar sua roupa, não vou mais passar, não vou mais cozinhar só para você, não vou mais limpar seu quarto, não vou mais estar disponível toda hora que você precisar de alguma coisa. Você é um homem adulto, tem 24 anos, tem emprego agora, um emprego bom, pode e deve cuidar de si mesmo. E se você quiser ter uma relação comigo, uma relação de verdade, vai ter que construir isso, com respeito, com consideração, com presença, com gratidão, não com obrigação, não com vergonha, não com conveniência, mas com escolha consciente, porque eu mereço isso. Eu mereço ser respeitada. Eu mereço ser valorizada. Eu mereço ser amada de verdade. Eu quero, mãe. Eu quero ter uma relação boa com você. Eu quero consertar isso. Eu quero ser o filho que você merece. Então mostre, com ações, não com palavras. Palavras são fáceis. Ações é que custam. Ele assentiu. Limpou os olhos com as costas da mão. Ficou ali sentado por mais alguns minutos, em silêncio, processando. E então levantou, me deu um abraço rápido, apertado, e foi para o quarto. Fiquei ali na sala, sozinha, sentindo o peso daquele momento, sentindo que algo tinha mudado, de verdade, profundamente, e não tinha mais volta. O que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Nos dias seguintes, Tiago tentou do jeito dele consertar as coisas. Começou a lavar a própria roupa, a arrumar o próprio quarto, a fazer a própria comida, ou pelo menos tentar. Começou a contribuir com as contas da casa sem eu pedir. Ofereceu pagar metade do aluguel, metade da conta de luz. Eu aceitei. Não porque precisava do dinheiro, embora ajudasse, mas porque era importante que ele entendesse que viver numa casa tem custos, que nada é de graça, que tudo tem valor. Mas eu mantive minha palavra. Não fiz mais nada por ele que ele pudesse fazer sozinho. Não cozinhei especialmente para ele. Não lavei sua roupa misturada com a minha. Não arrumei sua cama, não limpei sua bagunça e percebi que aquilo o incomodava. Ele não sabia como lidar com uma mãe que não estava mais disponível o tempo todo, que não implorava por atenção, que não aceitava qualquer coisa. 2 semanas depois daquele domingo, num sábado à tarde, ele me chamou para conversar. Sentamos na mesa da cozinha com um café que ele mesmo tinha feito. Mãe, eu quero que você conheça a Amanda. Amanda, a namorada, a moça de vestido vermelho. Por quê? Porque ela é importante para mim. E você também é. E eu quero que vocês se conheçam. Tiago, você teve meses para me apresentar ela. Anos, talvez. Por que agora? Ele respirou fundo. Porque eu estava com vergonha, com medo. Eu achava que você ia julgá-la, ou que ela ia te julgar, ou que ia ser constrangedor. Mas a Amanda me disse uma coisa que me fez pensar. Ela disse que se eu tenho vergonha da minha família, se eu escondo de onde eu vim, é porque eu tenho vergonha de mim mesmo. E ela está certa.
Eu estava com vergonha, não de você, de mim, de não ser bom o suficiente, de não ter o suficiente, de não ser como os outros. E eu projetei isso em você. Coloquei a culpa em você, como se você fosse o problema. Mas não era, nunca foi. O problema era eu. Olhei para meu filho, para aquele homem jovem, ainda imaturo em muitos sentidos, mas começando a entender, começando a crescer de verdade. Eu aceito conhecer a Amanda, mas não porque você está me pedindo, porque eu quero, porque eu também quero conhecer as pessoas importantes na sua vida, desde que você entenda que isso não é um favor que você está me fazendo, é um direito que eu tenho. Como mãe, como pessoa, como alguém que te ama. Eu entendo, mãe. Eu entendo agora. Conheci a Amanda numa tarde de domingo, na nossa casa mesmo. Ela chegou com um bolo que tinha feito, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Era uma moça bonita, simpática, educada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como ela olhava para mim com respeito, com curiosidade genuína, com interesse. Conversamos por horas. Ela me fez perguntas sobre minha vida, sobre meu trabalho, sobre como tinha sido criar o Tiago sozinha e ouviu de verdade, não com pena, não com superioridade, mas com admiração. No final da tarde, quando ela estava indo embora, ela me abraçou e disse: Dona Vera, obrigada por me receber e obrigada por ter criado o Tiago. Ele é um homem bom, ainda está aprendendo algumas coisas, mas é bom. E isso é por causa da senhora. Senti os olhos marejarem, porque fazia tanto tempo que alguém reconhecia isso, que alguém me agradecia, que alguém valorizava o que eu tinha feito. Os meses foram passando. Tiago continuou trabalhando no estágio e depois foi efetivado. Passou a ganhar bem, alugou um apartamento pequeno para ele, num bairro próximo ao trabalho. Eu ajudei na mudança, ajudei a escolher os móveis, a organizar a cozinha, a decorar. E pela primeira vez, senti que estava fazendo aquilo porque queria, porque ele tinha me pedido com carinho, porque ele valorizava minha opinião, não porque era obrigação. Ele começou a me ligar com mais frequência, não só quando precisava de alguma coisa, mas só para conversar, para saber como eu estava, para contar do trabalho dele, dos projetos, dos colegas, para perguntar da minha semana, do restaurante, das minhas amigas. Começou a me visitar aos domingos, trazia a Amanda, fazíamos almoço juntos. Eu ensinava receitas para ela, ela me mostrava fotos das viagens que eles faziam. Tiago contava piadas, ríamos, era diferente, era bom, era o que sempre deveria ter sido. Houve recaídas, claro que houve, como naquele dia, uns 4 meses depois, em que Tiago esqueceu do meu aniversário. Ele só lembrou 3 dias depois, quando eu comentei, de passagem, que tinha feito 54 anos. Ele ficou desesperado, pediu desculpas 1000 vezes, quis compensar, mas eu não aceitei compensação. Eu disse para ele que estava magoada, que não era aceitável, que eu não ia fingir que estava tudo bem só para não constrangê-lo. E ele ouviu, não ficou na defensiva, não arrumou desculpas, apenas disse: Você está certa, mãe. Eu errei e vou fazer diferente no ano que vem. Prometo. E fez. No ano seguinte, ele me acordou às 7 da manhã com um café da manhã que ele e a Amanda tinham preparado. Levaram na minha casa. Ficaram comigo o dia inteiro. Me levaram para almoçar num restaurante que eu sempre quis conhecer, mas nunca tinha ido porque era caro. Me deram um presente, um colar de prata simples, delicado, bonito, e no final do dia, Tiago me abraçou e disse: Obrigado por não desistir de mim, mãe. Obrigado por ter me ensinado que respeito não é opcional. Eu sei que eu fui um filho horrível, mas vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Você não precisa compensar nada, Tiago. Você só precisa continuar sendo esse filho que você está sendo agora. Presente, respeitoso, amoroso, grato. É só isso que eu sempre quis. Ele sorriu. Aquele sorriso de menino que eu conhecia desde sempre, e me deu mais um beijo na testa. 1 ano e meio depois daquele domingo da formatura, Tiago e Amanda anunciaram o noivado. Eles me chamaram para jantar no apartamento deles e contaram juntos, empolgados, com os olhos brilhando. Amanda mostrou o anel, simples, mas bonito. E Tiago disse que queria que eu participasse de todos os preparativos do casamento. Você tem certeza? Perguntei. Porque eu não vou aceitar ser excluída de novo, Tiago. Não vou aceitar ser chamada só para as coisas pequenas enquanto as decisões importantes são tomadas sem mim. Tenho certeza, mãe. Total. Você vai escolher tudo com a gente. O lugar, a comida, a decoração, as flores, tudo. Porque você faz parte disso. Porque você é importante. Porque eu quero você ao meu lado.
E foi assim, eu participei de tudo. Fui a todas as reuniões com os fornecedores, dei opinião sobre o vestido da Amanda, sobre o buffet, sobre a música, sobre os convites. E não foi como ajudante, foi como mãe, como pessoa respeitada, como alguém cuja opinião importava. O casamento foi lindo, simples, mas elegante, numa chácara pequena nos arredores de São Paulo, com flores do campo, luzes penduradas nas árvores, uma cerimônia ao ar livre no final da tarde. Eu estava lá, de vestido novo, azul claro, que o Tiago tinha insistido em pagar como presente, sentada na primeira fileira, com a dona Marlene ao meu lado, que tinha virado praticamente da família. Vi meu filho entrar, lindo de terno cinza. Vi ele esperando a noiva. Vi a Amanda entrando radiante, acompanhada pelo pai. Vi eles trocando os votos. Vi eles se beijando e chorei. Chorei de emoção, de orgulho, de gratidão. Na festa, Tiago fez um discurso. Agradeceu a todos os presentes. Agradeceu os pais da Amanda. E então olhou para mim. E eu preciso agradecer especialmente a minha mãe, a mulher mais forte que eu conheço, a mulher que me criou sozinha, que trabalhou incansavelmente para me dar oportunidades, que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu não merecia, que me ensinou pelo exemplo o que é dignidade, o que é caráter, o que é amor verdadeiro. Mãe, eu sei que eu fui um filho difícil, sei que eu te machuquei, sei que eu te desrespeitei, e sei que eu não mereço o seu perdão, mas você me perdoou e, mais do que isso, você me ensinou que respeito não é opcional, que amor não é aceitar qualquer coisa, que ser mãe não é se anular. E eu sou grato por isso, sou grato por você, por tudo que você fez, por tudo que você é. Eu te amo, mãe, e eu tenho muito orgulho de você. A festa inteira aplaudiu. Muitas pessoas choraram. Eu chorei, e quando o Tiago veio até mim, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: obrigado por não desistir de mim. Eu soube que tinha valido a pena todo o sofrimento, toda a dor, toda a luta, porque meu filho tinha aprendido, tinha crescido, tinha se tornado o homem que eu sempre sonhei que ele fosse. Hoje, 3 anos depois daquele domingo da formatura, eu tenho 56 anos, continuo trabalhando no restaurante, ainda acordo às 5 da manhã, ainda pego os mesmos ônibus, ainda moro no mesmo apartamento, embora Tiago tenha oferecido 1000 vezes me ajudar a alugar um lugar melhor. Eu disse que não. Disse que estou bem onde estou, que aquela casa tem memórias, tem história, tem vida. Tiago e Amanda me visitam pelo menos 2 vezes por semana. Às vezes mais. Almoçamos juntos aos domingos. Conversamos sobre tudo. Sobre o trabalho deles, sobre os planos de ter filhos, sobre a vida. Eles me incluem em tudo. Me consultam, me ouvem, me respeitam. Tiago me liga quase todos os dias. Às vezes é só para dizer bom dia, às vezes para contar uma piada, às vezes para pedir um conselho, às vezes só para dizer que está com saudade. E eu percebo que agora é diferente, que ele não me liga por obrigação, não me visita por culpa, mas porque quer, porque sente a minha falta, porque me valoriza. Há alguns meses ele me ligou de manhã cedo antes de eu sair para o trabalho. A voz dele estava emocionada. Mãe, eu tenho uma notícia. O que foi? A Amanda está grávida. Vamos ter um bebê. Senti o coração explodir de alegria, de emoção, de felicidade. Sério? Meu Deus, Tiago! Que notícia maravilhosa! E mãe, a gente quer te pedir uma coisa. Se for menino, a gente quer dar o nome de Vicente, o nome do meu avô, seu pai. E se for menina, a gente quer dar o nome de Vitória, mas com o apelido de Vera. Por sua causa, porque você é a mulher mais forte, mais corajosa, mais digna que eu conheço. E a gente quer que nosso filho ou filha tenha um pouco dessa força. Chorei muito, porque era o reconhecimento, era o respeito, era o amor verdadeiro, era tudo o que eu sempre quis. O bebê nasceu há 3 semanas. Uma menina, linda, pequena, perfeita, Vitória. Minha netinha. Eu estava no hospital quando ela nasceu. Fui uma das primeiras a segurá-la. Senti o peso dela nos meus braços. Senti o cheiro de bebê. Senti a pele macia. E olhei para aquela criaturinha tão pequena, tão frágil, tão cheia de futuro. E pensei em tudo que tinha acontecido, em toda a dor, em toda a luta, em toda a transformação. E pensei também em todas as mães que estão passando pelo mesmo, que estão sendo desvalorizadas pelos filhos, que estão sendo humilhadas, que estão sendo tratadas como se fossem invisíveis,
como se não tivessem valor, como se não merecessem respeito. E eu queria dizer para cada uma delas: não aceite, não se anule, não finja que está tudo bem quando não está. Coloque limites, exija respeito, porque você merece, porque você é importante, porque você tem valor. Ser mãe não é ser capacho. Ser mãe não é aceitar qualquer coisa em nome do amor. Ser mãe não é se apagar, se diminuir, desaparecer para não incomodar. Ser mãe é ensinar pelo exemplo o que é dignidade, o que é amor próprio, o que é respeito. E às vezes, a melhor forma de ensinar isso é justamente dizendo não, é afastando quando necessário, é colocando limites claros e firmes, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que vamos perder a pessoa, porque se for para perder sendo desrespeitada, é melhor perder sendo digna. Porque no final, o que fica não é o sacrifício silencioso, não é a aceitação passiva, não é o perdão incondicional. O que fica é o respeito, é a dignidade, é o amor verdadeiro. Aquele que valoriza, que reconhece, que agradece, que está presente. Ontem à noite eu estava na casa do Tiago ajudando a Amanda com a bebê. Tiago chegou do trabalho cansado, mas veio direto me abraçar. Mãe, obrigado por estar aqui. Obrigado por nos ajudar. Obrigado por tudo. É para isso que mães existem, filho. Para estar presente, para apoiar, para ajudar quando necessário. Eu sei e eu prometo que vou ensinar a Vitória a te valorizar. Vou ensinar ela a respeitar a avó, a ser grata, a nunca ter vergonha de onde ela veio, a nunca esquecer quem ajudou a construir o que ela tem. Olhei para meu filho, para aquele homem que ele tinha se tornado, tão diferente do menino envergonhado de 3 anos atrás, tão diferente do jovem que tinha me excluído da formatura, tão diferente do filho ingrato que eu achei que tinha criado. Eu acredito em você, Tiago. Eu acredito que você vai fazer isso, porque você aprendeu, porque você cresceu, porque você entendeu. E ele entendeu mesmo. Eu vejo isso todos os dias, na forma como ele me trata, na forma como ele fala de mim para os outros, na forma como ele me inclui na vida dele, na forma como ele demonstra orgulho, não vergonha. E eu vejo também em mim mesma, na forma como eu me porto, na forma como eu me vejo, na forma como eu exijo ser tratada. Porque eu aprendi. Aprendi que dignidade não é negociável, que respeito é essencial, que amor verdadeiro vem acompanhado de valorização. Aprendi que eu não preciso aceitar menos do que mereço, que eu não preciso me diminuir para caber na vida de ninguém, que eu tenho valor, que eu sou importante, que eu mereço ser vista, ser ouvida, ser respeitada. E aprendi também que nunca é tarde para mudar, que nunca é tarde para colocar limites, que nunca é tarde para escolher a própria dignidade, mesmo quando dói. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando temos medo de perder, porque às vezes só percebemos o valor de alguém quando essa pessoa para de aceitar qualquer coisa, quando ela coloca limites, quando ela diz não, quando ela escolhe a própria dignidade acima da necessidade de ser aceita. Foi o que aconteceu comigo e com o Tiago. Eu parei de aceitar, coloquei limites, disse não, escolhi minha dignidade. E foi só então que ele percebeu. Percebeu o que estava perdendo, percebeu o que tinha feito, percebeu o quanto eu valia. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe. Compartilhe para que mais mães saibam que elas não precisam aceitar desrespeito, que elas merecem dignidade, que elas têm valor, que elas são importantes. E comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, histórias de mulheres que aprenderam a se valorizar, que aprenderam a colocar limites, que aprenderam que amor próprio não é egoísmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam ser compartilhadas para que mais mulheres entendam que não estão sozinhas, que não são as únicas, que o que elas sentem é válido e que elas têm o direito de exigir respeito. Hoje, quando eu olho no espelho, eu me vejo diferente. Não mudei fisicamente. Continuo com o mesmo rosto, os mesmos cabelos, agora mais grisalhos, as mesmas rugas ao redor dos olhos, as mesmas mãos calejadas de tanto trabalhar, mas por dentro mudei completamente. Eu me vejo como uma mulher forte, uma mulher que sobreviveu, uma mulher que lutou, uma mulher que não desistiu, uma mulher que se impôs, uma mulher que escolheu a própria dignidade mesmo quando foi difícil. E eu me orgulho de quem eu sou, me orgulho do que eu fiz, me orgulho de ter criado meu filho sozinha, me orgulho
de ter trabalhado honestamente a vida inteira. Me orgulho de ter colocado limites. Me orgulho de ter dito não. Me orgulho de ter escolhido a mim mesma. E sabe o que mais eu aprendi? Aprendi que relacionamentos são construções constantes. Não é porque o Tiago mudou, não é porque ele aprendeu que está tudo resolvido para sempre. Todo dia é uma escolha de respeitar, uma escolha de valorizar, uma escolha de estar presente. E isso vale para ele e vale para mim também. Eu escolho todo dia manter os limites que estabeleci. Escolho não voltar a ser aquela mãe que fazia tudo, que aceitava tudo, que se anulava. Escolho ser a mãe que respeita a si mesma, que se valoriza, que exige reciprocidade. E Tiago escolhe todo dia ser o filho que ele quer ser. O filho presente, o filho respeitoso, o filho grato. E quando ele esquece, quando ele recai nos velhos padrões, eu lembro, eu aponto, eu não deixo passar. E ele corrige, porque agora ele entende que me perder de verdade seria a maior perda da vida dele. Há algumas semanas, numa tarde de sábado, eu estava na casa deles. Estava com a Vitória no colo, embalando ela para dormir, cantando baixinho uma canção de ninar que eu cantava para o Tiago quando ele era bebê. Tiago estava sentado no sofá me observando. E de repente ele disse: "Mãe, eu estava pensando, em quê? Em como eu quero que a Vitória me veja quando ela crescer. E eu quero que ela me veja como um pai presente, um pai que valoriza a família, um pai que respeita a avó, um pai que não tem vergonha das próprias raízes, um pai que ensina pelo exemplo o que é gratidão. E você vai ser esse pai, Tiago. Eu tenho certeza. Como você tem tanta certeza? Porque você aprendeu, porque você mudou, porque você escolheu ser diferente. E essa escolha, quando é consciente, quando é verdadeira, ela permanece." Ele sorriu, levantou, veio até onde eu estava, beijou a testa da filha, beijou a minha testa e disse: "Eu te amo, mãe, e eu nunca mais vou esquecer do seu valor. E eu acredito nele. Acredito porque vejo nas ações, vejo na presença, vejo no respeito, vejo na gratidão. E isso é o que importa. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se vou ver minha neta crescer, se vou estar presente em todos os momentos importantes da vida dela. Não sei se vou ter saúde, se vou ter tempo. Mas sei que, aconteça o que acontecer, eu vou estar em paz. Porque eu fiz o que precisava fazer. Porque eu me impus. Porque eu escolhi minha dignidade. Porque eu me respeitei. E sei também que deixei um legado. Não um legado de dinheiro, não um legado de bens materiais, mas um legado de valores, de dignidade, de respeito, de amor próprio. E esse legado vai passar para a Vitória, vai passar através do Tiago, através da forma como ele vai criá-la, através dos valores que ele vai ensinar, através do exemplo que ele vai dar. E talvez um dia, quando ela for adulta, quando ela estiver passando por alguma dificuldade, por algum momento de dúvida, ela vai lembrar da avó que trabalhou a vida inteira como cozinheira, da avó que criou um filho sozinha, da avó que não tinha dinheiro, mas tinha dignidade, da avó que ensinou que respeito não é opcional. E talvez isso a ajude, talvez isso a fortaleça, talvez isso a inspire. E se isso acontecer, então tudo terá valido a pena. Todo o sacrifício, toda a dor, toda a luta, porque o que deixamos para trás não são coisas, são lições. São exemplos, são valores, e o meu valor, o valor que eu quero deixar é esse: dignidade acima de tudo, respeito como base de qualquer relação, amor próprio como fundamento da vida e a coragem de dizer não quando necessário, a coragem de colocar limites, a coragem de escolher a si mesma, porque no final ninguém pode te respeitar se você não se respeita, ninguém pode te valorizar se você não se valoriza, ninguém pode te amar de verdade se você não se ama primeiro. E eu aprendi a me amar, aprendi a me respeitar, aprendi a me valorizar. E ensinei isso para o meu filho da forma mais difícil, da forma mais dolorosa, mas da forma mais verdadeira. E hoje, quando eu olho para trás, para tudo que aconteceu, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter ido naquela formatura. Não me arrependo de ter causado aquela cena. Não me arrependo de ter colocado aqueles limites, porque foi necessário. Porque foi libertador, porque foi transformador. E eu espero, de todo o coração, que a minha história inspire outras mães, outras mulheres, outras pessoas que estão aceitando menos do que merecem, que estão se anulando, que estão se apagando, que estão engolindo desrespeito em silêncio. Eu espero que elas entendam que não precisa ser assim,
que elas têm escolha, que elas podem dizer não, que elas podem colocar limites, que elas podem escolher a própria dignidade, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece impossível, porque é possível. Eu sou a prova viva de que é possível, de que dá para mudar, de que dá para se impor, de que dá para ser respeitada. Basta ter coragem, basta ter clareza, basta ter amor próprio suficiente para não aceitar menos do que se merece. E você, que está lendo ou ouvindo essa história agora, você está se valorizando? Você está colocando os limites que precisa colocar? Você está exigindo o respeito que merece? Porque se não está, está na hora de começar. Está na hora de olhar no espelho e dizer: eu mereço mais, eu valho mais, eu sou mais. E então agir de acordo com isso, com coragem, com determinação, com dignidade. Porque você merece, porque todo mundo merece. Porque dignidade é um direito, não um privilégio. Eu escolhi a minha dignidade e hoje, 3 anos depois, posso dizer com toda a certeza, foi a melhor escolha que eu já fiz na vida, porque me transformou, transformou meu filho, transformou nossa relação, transformou tudo. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, exatamente igual, porque foi o que me trouxe até aqui, até esse lugar de paz, de respeito, de amor verdadeiro. E é aqui que eu quero ficar, para sempre.